Cumprimento a todos com a paz preciosa, bendita do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. As perguntas chegam, a Bíblia as responde. Pastor, depois do arrebatamento dos eleitos, eu creio que na grande tribulação muitos serão salvos. Ou estou errado? Irmão, eu vou responder a tua pergunta. Tratando-se dos gentios, após o arrebatamento, ninguém será salvo. Os gentios não. Irmão Brana, na mensagem A Marca da Besta, parágrafo 163, afirma: sabemos que existe um começo do tempo da graça para os gentios e um fim. Esse fim é com o arrebatamento da igreja. Deixe-me citar várias escrituras substanciando o que eu estou dizendo. O Evangelho, prioritariamente, veio aos judeus. Em Romanos capítulo 1, versículo 16, Paulo disse: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois ele é o poder de Deus e salvação de todo que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 46, Paulo e Barnabé, diante de um grupo de judeus, um grupo endurecido, eles disseram: era mister que a vós se pregasse primeiramente a palavra de Deus. Repito, a prioridade foi dos judeus. Inclusive, o Senhor Jesus Cristo, durante o seu profícuo, fecundo ministério de 3 anos e meio aqui na terra, ele não foi aos gentios. E disse aos seus discípulos que não o fizessem. Mateus, capítulo 10, versículos 5 e 6. Não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em aldeias de samaritanos. Ide apenas as ovelhas perdidas da casa de Israel. Porém, Israel como nação o rejeitou. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Como resultado, ouçam o que Paulo disse em Romanos capítulo 11, versículo 11. Com a queda dos judeus, ou seja, com a dureza do coração dos judeus,
Deus concedeu salvação aos gentios. No Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19, no início do versículo, Jesus disse aos seus discípulos: ide, ensinai todas as nações. Deus tratando com os gentios, como disse Tiago, naquele concílio em Jerusalém, quando alguns estavam tratando de judaizar o cristianismo. Tiago se levantou em Atos capítulo 15, versículo 14, e disse que Deus visitou os gentios. Ele cita como Simão disse: Deus visitou os gentios para tirar do meio deles um povo para o seu nome. Este tempo, a plenitude dos gentios, se finalizará com o arrebatamento. Até que isto aconteça, os judeus estarão endurecidos como nação. Romanos capítulo 11, versículo 25. Veio o endurecimento em parte a Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Quando a igreja gentílica subir, for levada ao céu, nenhum gentil será salvo mais. Você me pergunta, e as virgens nécias de Mateus capítulo 25? São virgens, justificadas, santificadas, não sobem por falta do azeite, da terceira etapa, que é o batismo do Espírito Santo. As virgens nécias, elas entram salvas na grande tribulação. Não é que na grande tribulação elas vão ouvir a pregação do Evangelho e crerão. Elas entram salvas na grande tribulação. Neste período tétrico, o Evangelho será pregado aos judeus por meio dos dois profetas, Moisés e Elias, Apocalipse 11, que terá como resultado a pregação dos mesmos 144 mil israelitas. Apocalipse, capítulo 7. As virgens nécias estão mencionadas em Apocalipse, capítulo 7, do versículo 9 ao 17. João viu aquela multidão composta de nações, tribos, povos e línguas. E o ancião lhe pergunta se ele, João, sabia quem era aquele povo. João responde: Senhor, tu o sabes. O ancião lhe diz: estes são os que vieram de grande tribulação. O que descaracteriza aquele grupo como a noiva de Cristo, pois a noiva de Cristo, ela passa por tribulações, plural. Atos capítulo 14, versículo 22. Importa-nos entrar no céu por tribulações, não pela grande tribulação. Ela será tirada antes. Mombrana cita na mensagem Arrebatamento, parágrafo 208. Os dias dos gentios estão contados. Sede cheio do Espírito Santo. Vamos aguardar o arrebatamento que se aproxima a cada instante. Hebreus capítulo 10, versículo 37. Porque ainda um pouquinho de tempo e aquele que há de vir virá, não tardará. Senhor vos abençoe grandemente.